Bem-vindos a mais uma entrevista JE. Hoje vamos estar à conversa com João Manceneto, Presidente Executivo da Greenvolt, que conta com passagens pelo BCP e onde se tornou mais conhecido do mundo empresarial e também do país na liderança da EDP Renováveis. Hoje em dia assumiu a liderança da Greenvolt e este tem sido cerca de 2 anos muito intensos para João Manceneto e também para a Greenvolt, com uma entrada em bolsa e também com a entrada em diversos mercados. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer. Obrigado. Está precisamente aqui a decorrer um aumento de capital até 4 de julho. São cerca de 100 milhões de euros que a empresa espera aqui arrecadar. Já há aqui bons sinais, cerca de 2/3 já estão aqui angariados. Esperam atingir aqui os 100 milhões de euros deste aumento e de subscritores? Sim, esperamos. Nós estivemos durante mais de 2 semanas em contacto direto com investidores diariamente, tanto por via virtual como em várias cidades, desde Lisboa, Madrid, Londres, Paris, e eu creio que os investidores acreditam na história, creem que é um projeto em que vale a pena investir. Como tal, não sei que haja alguma... Seria muito surpreendido se a operação não decorresse até ao final, nos tempos em que a desenhamos. Em termos de apetite, o que é que pode percepcionar? Mais portugueses, mais lá fora? Algum mercado em especial? Veja, eu diria que genérico, o mercado português é importante, mas diria que a maior parte do mercado é internacional. E sentimos, inclusive, alguns investidores que na altura não entraram no IPO no início, porque assim me entenderam, tem alguma pena de não terem entrado. Vamos ver, eu não gosto de estar a anunciar, estar satisfeito antes de tempo, portanto, a moderação é sempre necessária, mas diria que estou otimista, estou convencido que sim, que a operação vai correr bem. Aqui com esta elevada procura, já pensaram, afinal não deveriam ter sido 150 milhões ou 200 milhões em vez de 100 milhões? Veja o seguinte, vamos lá ver, pedir um aumento de capital aos acionistas é pedir sempre um esforço, um sacrifício. E nós, portanto, quando pedimos 100 milhões, foi o valor que consideramos adequado face às necessidades que tínhamos, porque, no fundo, é preciso haver sempre um plano de negócios coerente, mas também solidez financeira. E o aumento de capital de 100 milhões é aquele que permitia executar este plano de negócios, mantendo solidez financeira. Portanto, estar a pedir mais é pedir um sacrifício que não quer que justificasse. Aqui com este dinheiro em mão, qual é que vai ser aqui o vosso objetivo? Vão ser novos mercados, novas aquisições? Já tem aqui uma ideia do que... Basicamente, veja o seguinte, nós temos uma estratégia que definimos ano passado e que estamos a seguir na íntegra, ou seja, temos 3 áreas de negócios. Às vezes as pessoas pensam que vamos... Não, nós temos 3 áreas de negócios. Uma é a biomassa, que é o setor nacional, recebe resíduos. A segunda, que é o desenvolvimento de projetos de maior dimensão, aquilo que nós chamamos utility scale, com ênfase especial na parte mais difícil, que é o desenvolvimento, e a terceira, que é a geração descentralizada. Nós vamos manter essas 3 áreas de negócios, portanto não há alteração nenhuma da estratégia. O que há é um fine-tuning, e o fine-tuning tem a ver com o quê? Que acho que é importante. Ao longo destes 12 meses, não é? Conseguimos, digamos, sobretudo na segunda parte, que é o tal utility scale, e também na terceira, de alguma forma ter exceder aquilo que pensávamos. O ano passado tínhamos um pipeline de 3,6 gigas, este ano temos 6,6, ou seja, mais capacidade de crescimento. E no descentralizado, também é interessante, quando passado dissemos que estávamos a pensar nisso, tínhamos uns alvos determinados, este ano temos uma estrutura empresarial bem dimensionada, quer em Portugal, quer em Espanha, ou seja, há condições para ir mais. Mas mais do que isso, os acontecimentos dramáticos a nível que estão a ocorrer na Europa, não é? Com a guerra, de alguma forma, se alguma coisa tiveram de positivo, é um pouco irónico dizê-lo, mas foi um reconhecimento de 2 coisas, ou melhor, de uma coisa, que a Europa tinha dois objetivos, que era uma energia barata e energia amiga do ambiente, ou seja, de combate às alterações climáticas. Agora tem um terceiro, que é segurança de abastecimento, menor dependência externa. Ora, as de renováveis batem todos os critérios. Isso levou, digamos, a Comissão Europeia, e em geral toda a gente, mas em pensar a União Europeia, a dizer que isto é preciso mais renováveis. Mas eles disseram mais 2 coisas, que é curioso. Disseram que onde é que está o estrangulamento, porque é que as renováveis não crescem mais?
Porquê? Atrasos no licenciamento, ou seja, na área onde nós estamos. E, portanto, que os países têm que tomar medidas para facilitar isto. Outra coisa que a Comissão Europeia diz é que o descentralizado vai ser fundamental para o crescimento das renováveis. Ou seja, a outra área nossa. Ou seja, nós crescemos mais, estamos a crescer mais do que esperado, ou melhor, temos com potencial de crescer mais do que esperado. Do outro lado, o ambiente externo é no sentido favorável para nós. E outro aspecto muito importante é alguma alteração de comportamento dos agentes económicos. Por exemplo, uma coisa muito importante é que, ou melhor, duas coisas importantes. Uma é que, com os preços muito altos do mercado, há uma grande apetência crescente por contratos de longo prazo. Ou seja, permitindo-nos a nós, que vamos desenvolvendo projetos, para ter um crescimento mais flexível, positivo também. Por outro lado, também, porque como os preços são altos, mais autoconsumo, mais vontade ao consumo. Ou seja, favorável. E uma terceira alteração de comportamento, que é importante, é que o ano passado nós, como sabe, fazemos o desenvolvimento, obtemos as autorizações e depois vendemos cerca de 20% a 30% mantemos a carteira e o resto é para vender. Agora, quando se vende, pode-se vender ou logo ou pode-se vender depois de construído. E o que nós sentimos este ano é que os prémios, digamos, o lucro, se quiser, que se obtém se vender construído é maior, bastante maior, do que aquele que se vender só com as autorizações. Portanto, pondo isto tudo junto, capacidade de crescimento adicional, fatores externos favoráveis a um desenvolvimento adicional e alterações de comportamento da parte dos agentes, colocou-nos perante um dilema. Ou, dizemos assim, muito bem, ótimo, isto está no nosso caminho, fazemos o nosso plano de negócios e até já era fácil, agora ainda é mais fácil, uma hipótese, que era o mais fácil, mas não necessariamente o mais inteligente, nem sobretudo o mais favorável aos investidores. Então dizemos, temos a obrigação de rever o plano de negócios e foi isso que estamos a fazer, mantendo portanto, a solidez financeira. E é isso que estamos a fazer. Eu diria que o aumento de capital, para que é o capital? É para isto, para permitir um crescimento mais rápido, mantendo solidez financeira e, em particular, mantendo níveis de liquidez adequados. Portanto, sim, muito rapidamente, é isto que estamos a fazer. A Greenvolt já está presente em 13 mercados. Tem aqui mais algum mercado debaixo do olho que vos interessa? Veja o seguinte, o grande objetivo é retirar valor dos mercados onde estamos. Isso claramente. Se pode aparecer mais um ou outro, pode, desde que se entendemos que podemos, isto sobretudo, separando as duas, sobretudo no centralizado, diria, pode aparecer mais um ou outro, se nós acharmos que temos valor acrescentado no mesmo. E o valor acrescentado passa muito por encontrar sócios locais com o Development Agreement que nos permita de uma ótica de nicho. De outra maneira, o grande objetivo, digo, é extrair valor. Há mercados que estamos lá, mas estamos lá, para os Estados Unidos, que é um mercado em que eu acredito muitíssimo, mas estamos lá como uma opção barata, temos uma equipa a funcionar e, portanto, agora temos é que pôr isto em valor. Portanto, eu diria, mais do que mais mercados, mais bandeiras, é isto, na parte do centralizado. Na parte do descentralizado, eu diria que temos que tirar valor de Portugal e Espanha, onde estamos, mas aí eu diria mais. Eu acho que estou a pensar realmente ir para outros mercados europeus também. Porque o mercado ainda está muito fragmentado. Veja, é como isso. Há muita gente que continua a pensar que isto é uma coisa engraçada. Que é engraçada mas isto não tem nada a ver nem com graças, nem com filantropias. Isto é negócio. A União Europeia disse neste programa de Repower que isto pode representar 25% do consumo descentralizado. Veja, 25% do consumo é uma enormidade. Portanto, estando o mercado ainda muito fragmentado, estamos a ver outras oportunidades na Europa. Digo, são investimentos relativamente pequenos no meio disto tudo, nesta fase, mas eu diria que sim, que na parte do descentralizado teria a haver outras geografias. O leste europeu, nesse sentido, é atraente? O leste e sul da Europa. Não necessariamente leste, mas leste e sul da Europa. Quer dizer, o leste europeu tem um problema que normalmente o sol não é espetacular. Mas há muito multinacional e digo, as poupanças são bastante fortes. Vamos procurar mercados onde os económicos justifiquem, está a ver? Mercados em que sejam alimentados por subsídios um pouco artificiais, não é isso que nos interessa. Porque o subsídio é uma coisa que vai e vem. E veja, o que hoje é interessante e sólido nas renováveis, é que renováveis são baratas, portanto não vivem de subsídios. Ao contrário do que tinha que acontecer há uns anos, hoje não é. Portanto, eu não me quero envolver em países em que o esquema de autoconsumo é
excessivamente subsidiado por mecanismos que não têm sustentabilidade. Os fundamentais têm que lá estar. Olhando para outras áreas, sei que não é uma área que ainda não estão a investir, mas o hidrogênio poderia ser interessante para a Greenvolt. Já estiveram a analisar projetos? Têm interesse em algum projeto? Nós somos uma empresa do tamanho que somos e só podemos estar em áreas muito focalizadas onde sintamos que haja vantagens comparativas. E é público, no caso quando concorremos ao PEU, houve uma hipótese de utilizar um dos segmentos, produzir hidrogênio através do método químico. Portanto, em termos de nicho, mais uma vez em termos de nicho, não vamos concorrer a grandes projetos. Fazer o que os outros fazem, nós não somos competitivos para estar a copiar, não o vamos fazer, mas estaremos sempre atentos a nichos que possam realmente ocorrer e em que possamos trazer valor. Mas digo, não é uma opção. Ou nós sentimos que temos uma vantagem comparativa porque vamos utilizar uma tecnologia diferente, ou porque temos um parceiro diferente, o que seja, ou então não estamos lá, não temos, o capital é um bem escasso, como falámos no princípio, não é? 100 milhões é um sacrifício, um apoio muito grande dos acionistas. Não podemos dar-nos ao luxo de andar a gastar o capital só porque é giro. Portanto, tem que ser com coisas que façam sentido. Em termos de desenvolvimento, faz mais sentido emissões de dívida ou aumentos de capitais do que propriamente estar a contrair empréstimos junto da banca? Veja o seguinte, uma vez, tudo tem o seu... acho que tem que haver estruturas equilibradas entre capital, entre dívida senior, sem garantias, e entre projeto de finance. Tem que haver este equilíbrio, que não é só um equilíbrio teórico, é aquilo que é possível. Há uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, é que nós, o ano passado, levantámos 150 milhões de capital, mas em cima disso levantámos 300 milhões desde setembro de 2021 até junho de 2022, levantámos 300 milhões de euros de dívida de médio e longo prazo, sem garantias. Portanto, nós não estamos só encostados aos acionistas, levantámos muito dinheiro. Agora, também a dívida de médio e longo prazo tem que ser levantada com critério. Os bancos ou os investidores só nos emprestam se tivermos um balanço sólido. Portanto, nunca devemos fazer mais. Agora, antecipamos, e digo-lhe, 70 e tal por cento da nossa dívida está a taxa fixa, porque de alguma forma antecipámos este movimento altista. Não é porque tivéssemos uma previsão especial, mas a pessoa deve ser presente, não é? Por no princípio. Falou há pouco destes contratos de longo prazo. Aquele modelo PPA, como existe nos Estados Unidos, faz uma central para abastecer uns armazéns a uma empresa durante 15 anos a um dado preço. Isso interessa-vos? É possível em Portugal? Veja, é possível. Interessa-nos, não só interessa como fizemos, quer dizer, este ano fizemos talvez o maior contrato sempre na Polónia, fizemos um contrato de 100 megawatts a 15 anos com a T-Mobile, que é uma subsidiária da Deutsche Telekom, portanto, não só nos interessa, em teoria, como fazemos. Eu sou muito favorável a que aquilo que tenhamos em carteira de projetos deve estar assente em contratos de longo prazo. Portanto, não me entusiasmo com os prazos altos da pool de curto prazo. Não é, o nosso jogo deve ser um jogo de estabilidade. Portanto, para mim, interessa-me imenso contratos de longo prazo. E os contratos privados permitem uma flexibilidade que, quando só havia contratos públicos, não havia. Porque, veja, se houvesse, sendo eu um investidor que acho que os contratos que seguiam em carteira, os projetos em carteira devem ter contratos de longo prazo, o facto de, se eu tivesse só contratos públicos, ficava dependente do momento do investimento, do momento em que o Estado, por qualquer razão, decide fazê-los. Com contratos privados, aumenta muito o leque e diria que isto é uma tendência em toda a Europa. Pergunta-me especificamente de Portugal. Especificamente de Portugal, a procura é muito grande. O que faz falta em Portugal é projetos ready to build, ou seja, voltamos à conversa do princípio. Onde é que está o estrangulamento de expansão de renováveis? É em ter as licenças. Portanto, quem tem valor e quem traz valor é aquilo que é capaz de trazer as licenças para o futuro. Portanto, no nosso caso, estamos a fazer o que podemos, estamos quase a acabar de construir um parque solar em Tábua, portanto, 50 megawatts, que tem um contrato de longo prazo. Vamos construir, portanto, tivemos hoje a licença, por acaso foi hoje, a licença de produção para construir um segundo parque
dimensão de 50 megawatts, 47 em Águeda. Portanto, estamos em Portugal a fazer o nosso papel, mas há falta de projetos em Portugal. Há falta. Porque procura, há muita. Os nossos empresários estão neste momento muito disponíveis a fazê-lo. E uma coisa que é engraçada e que até nos orgulha é que estamos a trabalhar com os nossos empresários não só em Portugal, mas também em países onde eles estão. Como sabem, temos no Polónia, que é um dos nossos maiores mercados, há um núcleo empresarial português com dimensão e é provável que venhamos a fazer contratos de longo prazo também com empresários portugueses nesses outros mercados. Em Portugal, digo-lhe, se tivéssemos produtos, faríamos mais. E se calhar há maneiras até mais imaginativas. Porque faz em Portugal, por isto ou por aquilo outro, a maior parte da produção renovável está contratada por tarifas ou por aqueles mecanismos de extensão de tarifa. Grande parte da produção em Portugal está contratada. Portanto, não há muitas maneiras. Agora, uma coisa que nós estamos a explorar e que tem capacidade, e é uma coisa que temos em mão e estamos a ver, é eventualmente servir os clientes portugueses com parques em Espanha, onde, apesar de tudo, existe mais facilidade. E o risco Portugal-Espanha é um risco muito pequeno, está a ver, do ponto de vista da diferença de preços. É um risco muito pequeno. E diria, isto para lhe dizer que é uma coisa que estamos a explorar ativamente e eu creio que há aqui potencial de fazer. Aqui na Polónia refere-se à rede de supermercados Biedronka da Jerónimo Por acaso Martins. não estava a referir-me a esse, porque ao contrário do que as pessoas pensam, não é o único empresário grande em... Teria todo o gosto em fazer também com a Biedronka, mas por acaso não estava a pensar nisso. Há outras empresas, há muito boas empresas, mesmo na área industrial. Já pode anunciar aqui alguma em específico? Enquanto não assinar, não Muito bem. Não é delicado a minha parte. Muito bem, muito bem. Aqui fala do licenciamento e gostava de perguntar, já teve a oportunidade de transmitir estas preocupações que tem sobre o licenciamento e a falta de rapidez aqui ao Ministro do Ambiente e ao Secretário de Estado de Indústria? Eu penso que o Governo tem feito bastante por isso, há sempre coisas que se podem fazer melhor, mas há aqui duas questões que nós devemos separar. Uma é burocracia. Isso deve ser eliminado. A outra são conflitos inevitáveis que há entre critérios digamos, de descarbonização mais renováveis e critérios de biodiversidade. Portanto, nunca me vai ouvir a mim dizer que o que é preciso é liberalizar isto tudo e encher isto tudo de renováveis de qualquer maneira. Não me vai ouvir dizer isso, porque é um disparate. E às vezes sinto um bocadinho que, às vezes em termos políticos, não nacionais, em termos globais, às vezes se está, por causa disto da Rússia, se está entrado um bocadinho um bocado no extremo oposto, renováveis, porque isto depois vai correr mal. Porque há valores ambientais e tudo mais. Ou seja, eu sou muito favorável a que... Não sou tão favorável a projetos gigantes, sou muito mais favorável a projetos de média dimensão em que haja o equilíbrio com valores ambientais, arqueológicos, históricos e um pouco isso. Portanto, eu diria, tenho algumas sugestões que tenho transmitido, o Governo tem vindo a fazer. Por exemplo, tem o último despacho que fez no sentido de, em zonas não sensíveis, tornar o processo mais expedito. É positivo. Uma coisa que acho que é importante não esquecer, Portugal, por exemplo, é um país que está na linha da frente naquilo que tem a ver com o descentralizado, designadamente nas comunidades de energia. Eu não sei se as pessoas têm bem a noção de comunidade de energia. Às vezes, quando as pessoas falam de comunidade de energia, pensam assim em solidariedade, em coisas muito interessantes, mas não é disso que estamos a falar. Não é que não haja vetores de solidariedade nisto, não é isso que estou a dizer. Isto não é filantropia, isto é negócio. Negócio que é bom para todos, mas é negócio. E Portugal, e para lhe dizer, a segunda diretiva de renováveis está em vigor, Portugal foi o primeiro país a transpô-la. E, portanto, permite neste momento que, por exemplo, e agora não estou a falar em teoria, neste edifício onde estamos, neste edifício da Cofina, vai-se fazer a primeira, das primeiras comunidades de energia aqui em Lisboa, que vai-se fazer, digamos, vai utilizar o telhado, não só para o consumo do próprio edifício, mas também para consumo aqui à volta. E o que tem piada do aqui à volta é que pode servir o cliente que mora aqui naquele prédio, no quinto esquerdo, e do quinto direito não aderir, porque a única coisa que tem de físico é de facto instalar o painel. A partir daqui utiliza a rede pública, não precisa de mais investimentos. E isso permite uma expansão enorme da parte renovável. E Portugal aí
há umas aspectos que devem e podem ser melhorados, e temos sugerido isso para isso, mas Portugal aí tem um papel muito à frente disto. Mas há países que que demoram meses, está a ver? Ou a aprovar coisas simplicíssimas. E Portugal, nesse ponto de vista, está a ver? Como digo, há coisas que devem ser melhoradas, penso que têm vindo a ser passos dados. Sei lá, por exemplo, aquele processo grande em que as empresas financiavam parte da rede. Se calhar aí pode ser um bocadinho mais pedido, também têm dado soluções. Mas não fiquemos com a noção que em Portugal estamos na cauda da Europa em termos de licenciamento. Não é bem assim. Agora, o que não podemos é, quer dizer, somos responsáveis a ser manicaístas, dizer assim, só vejo as coisas com os meus olhos. Não posso. Tenho que ver com os olhos dos outros também. E há equilíbrios. Está a ver? Para destruir uma floresta, para plantar, para encher aquilo de painéis, tem que se ver com atenção. Isto não é trivial. Ou fazer painéis solares, ou painéis de torres de vento em cima das terras, isto não pode ser. Está a ver? Portanto, isto tem que ser pensado. E quando isso é pensado e quando isso é discutido, chega-se a soluções, não há muito equilíbrio. Aqui, olhando um pouco para a atualidade, esta semana está a ter lugar a Conferência dos Oceanos organizada pela ONU em Lisboa. O próprio secretário-geral da ONU referiu as inúmeras oportunidades que as energias renováveis marítimas representam e chegou mesmo a dizer que poderia haver aqui um crescimento de 40% face ao que existe atualmente em termos de eólica offshore. O Governo também já anunciou que pretende lançar no médio prazo um leilão para as renováveis offshore, isto eólicas neste caso, isto interessaria, um processo deste interessaria a Greenvolt? Como disse há bocado, se há pessoa que não pode ser nunca acusada de ser reacionário contra as eólicas offshore aqui em Portugal sou eu. Como sabem, portanto, a justiça que ele me deu, mas com todo o orgulho, tive algum papel naquilo que existe hoje ao Largo de Viana. Portanto, eu acredito, e sempre acreditei muito, na eólica offshore. Quer dizer, quando havia pessoas que diziam isto é caríssimo, era, mas quer dizer, isto tudo começa caro para ser barato. E se pensarmos no mundo a nível global, temos que entender como absolutamente necessário que o offshore, o vento offshore, papel determinante, e que há muitos países em que o offshore clássico, que de enterrar, digamos, a estaca no fundo do mar, não dá, porque as águas são muito profundas. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que a eólica offshore tem um papel muito grande. E que, simplesmente, qual é o papel da Greenvolt? Não é a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal é claríssima. É favorável. O que eu posso dizer é concorrito. Porque, veja, a eólica offshore ainda hoje é bastante mais cara. A offshore flutuante, fixa não é assim. E ainda hoje é bastante mais cara. Portanto, se fosse eu dizer, se calhar não queria fazer não sei quantos gigas ao mesmo tempo. Pois. Se calhar seria gradual, porque não vale a pena estarmos aqui a incorrer em... Vai haver uma redução muito importante destes custos, está a ver? Muito importante. Ainda é cara, mas vai haver uma redução muito importante nestes custos, que em grande parte vai ter a ver com novos materiais, vai ter a ver com standardização, vai ter a ver com muita coisa. Portanto, como cidadão diria, se me perguntarem, sou a favor, sou, que devemos fazer mais alguma coisa a médio prazo, diria que sim. Mas não não estaria demasiado pressa em encher isto, ocupar o potencial, porque sai-nos muito caro. Veja, um exemplo negativo. Espanha encheu-se de solares quando os preços do solar estavam a 300 megawatts. Ora, Portugal não fez isso, não cometeu esse erro. Está a ver? Portanto, é preciso ser-se capaz de pôr as coisas a andar e, simultaneamente, ter a noção de que onde é que está o potencial. Obviamente, quando aquilo chegou, mais ou menos está já barato, já não arrasei um pato. Temos de ter em conta isso, portanto, eu diria prudência não nas metas, prudência no ritmo. Agora vou responder à pergunta. Qual é o papel da Greenvolt nisto? Complicado. Porquê? Muito, muito capital intensivo. Muito capital intensivo. É uma área onde a concorrência, além das utilities, as majors, as oil and gas, tem sido entrado com muita força, diria, preços, leilões muito, muito competitivos. Por exemplo, um leilão que me recordo, recente, relativamente recente, na Escócia, já com grande parte offshore, flutuante, prémios brutais, só para prémios brutais, não é para licença, para começar, para ter um lease, porque pode ir tudo para o lixo, por qualquer razão não for aprovado. Portanto, digo-me sinceramente, o nosso papel aqui, nosso Greenvolt vai ser residual,
se há algum, porque veja, mais uma vez, vantagens comparativas, foco. Pá, não temos capital nem para uma coisa destas. O offshore, digo, o offshore é uma área particular, o offshore, particularmente capital intensivo. Particularmente, portanto, o nosso papel aqui, a ser algum, vai ser limitado. O que não tem, no que traduz nenhum ceticismo da minha parte. Paulo, antes, pelo contrário, há muitos anos penso isso e em particular, e folgo muito saber que o parque está lá, 27 megawatts, funciona. Aqui na Europa tem-se falado muito do regresso em força das centrais a carvão. Alguns países já estavam a fechar e anunciaram que iam voltar a produzir. Também se fala aqui do reforço do nuclear. Preocupa-o este discurso? Acha que faz sentido neste momento? Veja o seguinte, vamos lá ver. São duas questões completamente distintas, não é? Uma coisa é o nuclear. E o nuclear, há várias opiniões. O nuclear, há muita gente que defende, gente, digamos, que está na transição energética e considera que o nuclear tem um papel de continuidade. E digo-lhe, é uma opinião que se respeita. Só chamo a atenção que o nuclear é caríssimo. Que, às vezes as pessoas pensam no nuclear antigo. Está bem, o antigo está amortizado quando as regras de segurança eram outras. O novo nuclear é caríssimo. Além de questões que possa haver, utilização dos resíduos, não sei o que, não sei o que mais. Descomissionamento e tudo mais. Agora, é legítimo, está a ver? É legítimo, é uma opinião legítima. Agora, se fica com a noção que o nuclear é muito caro. Estamos a falar de preços muito acima de 100 euros por megawatt-hora. Muito acima. Epá, o carvão é uma tecnologia condenada. Agora, se me assim, temos aqui um problema que temos, muito sério. Há países que não estão preparados para viver sem o gás russo. E têm ali centrais que vão permitir passar este inverno. E é nisso que estamos a falar. É razoável. Mas estamos a falar deste inverno. Não estamos a falar em voltar para trás. Estamos a falar em resolver um problema agudo, com os prazos. E veja, muitas vezes até pode ser que as centrais não tenham que trabalhar. Ou não tenham que trabalhar muito. Porque às vezes, por uma coisa, as centrais de carvão não são centrais de ponta, mas uma coisa pode ter que funcionar uns dias. Não é por causa disso que a temperatura há de subir, não sei porquê, e evita realmente sacrifícios brutais e paragem de a população. Portanto, se me perguntar se eu acho ilegítimo que neste inverno as centrais de carvão estejam disponíveis e que possam arrancar, se necessário, em países que tenham, como é que alguém pode achar isto legítimo? Isto não sejamos fundamentalistas. Se me pergunta, vai voltar o carvão? Mas parecer-me um absurdo total. Não é? Diferente é, a minha opinião, se quiser, o nuclear, como digo, tem uma opinião completamente diferente. É uma questão de quem quiser pagá-la tem que ver o que é que está a pagar, os custos. Não vejo que Portugal tenha quaisquer condições para isso, sempre achei isso. Que, uma central nuclear em Portugal não vejo que tenha espaço, nunca vi que tivesse e não vejo que tenha. Não é? Um assunto muito mais, diria, polémico é o do gás. E aí é que podemos perguntar-nos, que é uma matéria interessante, até que ponto o gás está condenado. E eu diria que, na minha opinião, não. Quer dizer, temos que distinguir uma coisa que é a dependência da Rússia, outra coisa é o gás. Está a ver? E são coisas completamente distintas. E eu não vejo nos próximos 5, 10 anos, muito sinceramente, que haja uma alternativa ao gás. Não. Porque as renováveis são o que são, enquanto as vazio, e vamos sempre precisar de uma potência firme térmica. E a alternativa, não há alternativa ao gás. Quer dizer, o hidrogênio tem imenso potencial para transportes de longa distância, para substituir processos industriais, para substituir o hidrogênio verde, portanto, obtido por eletrólise, designadamente. Tem potencial, claro que tem, evidente que tem, não sou nada cético. Agora, não é para produzir eletricidade, pelo amor de Deus, que é totalmente ineficiente, não é? Está a transformar sol e eletrólise em hidrogênio, depois a seguir volta a queimá-lo. Isso não tem sentido, do meu ponto de vista. Portanto, o gás, para mim, continua. E aí é que misturar o conceito de Rússia com gás não é espetacular. E o gás é preciso. E digo-lhe uma coisa mais. Mesmo que, como todos esperamos, que a questão russa seja resolvida rapidamente, não nos esqueçamos que os preços do gás agora estão mais, mas já no segundo semestre do ano passado, não tem nada a ver com a Rússia, já estavam muito altos. Muito altos. E porquê é que estavam muito altos? Porque enquanto o gás for um bocado diabolizado, há menos investimentos no upstream. Pois se não há investimentos no upstream, os preços sobem. Portanto, eu diria que a Europa deve ter aqui uma posição bastante racional na componente do gás. E
E se calhar pensar, até do ponto de vista, digamos, do diálogo norte-sul e coisas do género, como é que vai incentivar certo número de países, como a Argélia, como Moçambique, sei lá quem, países que não têm grandes recursos, mas que têm gás, e que se calhar se tem que conceptualizar e fomentar a produção de gás. Portanto, diria que é uma matéria com polémica, mas que, do ponto de vista da Europa, tem que olhar para isto de uma maneira, digamos, até solidária e abrangente. E digo, dizer assim, o imposto do gás todos os Estados Unidos. É um bocadinho, às vezes, acho ótimo, o imposto do gás todos os Estados Unidos. Simplesmente não nos esqueçamos que o gás dos Estados Unidos é extraído, que é o cheio de gás, segundo coisas que aqui na Europa não passam. Portanto, é um bocadinho, às vezes, surreal, está a ver? Mas, portanto, eu diria que a questão do gás deve ser vista sem complexos. E numa perspectiva, o gás de 5, 10 anos é preciso. E justifica, e a Europa, se calhar, tem pensado como é que, numa ótica até de desenvolvimento de países que têm recursos de gás, em que é importante que se fomente o progresso aí, como é que pode fomentar isso? Sines poderia ser aqui uma porta de entrada do gás, deste gás alternativo na Europa, faria sentido? Mas Sines é uma via como a outras, vamos a ver. Agora, também não... Mas assim, é uma via que tem utilizado os governos, não é este, mas quer dizer, historicamente Portugal foi inteligente em não ficar dependente só do gasoduto do Magreb, e portanto a abertura de Sines foi interessante. Se justifica, veja o seguinte, tem que ver aqui o seguinte. Sim, não estudei o assunto com suficiente profundidade, mas não me parece óbvio que seja mais barato reforçar Sines, reforçar os tubos para mandar o gás para a Alemanha, que seja mais barato do que fazer terminais de retificação lá. Não parece nada óbvio. Está a ver? Portanto, veja o seguinte. Uma coisa é aquilo que a gente gostava. Assim. Mas outra coisa é que temos, mais uma vez, pondo-se sempre numa ótica racional. Está a ver? Quando tem um terminal em Espanha, que creio que nunca funcionou, em Gijón, diz assim, eu vou reforçar Sines. Não me parece fantástico. Mas, como digo, para mim tudo isso é subótico. Como digo, não estudei o suficientemente, mas se me perguntarem pela intuição, onde é preciso de terminais de regasificação é ao pé da procura. São aqueles que não têm porque razões... porque havia, porque nunca pensou... Porque nem eles, nem eu, nem ninguém pensou que isto pudesse acontecer. Sentado numa importação do gás do sítio onde eu estava, por gás adulto. Quem sou eu para condenar, não é? Claro, uma pessoa que condena isto vai condenar o Vila Branco, porque é disparado. Portanto, este ataque à política alemã nos últimos anos não faz sentido. Eles não podiam imaginar o que isso ia acontecer. Não é? Agora, dito isto, estamos nesta fase, eu diria que é normal que venhamos a ver no norte da Europa, digamos, o reforço dos terminais de regasificação dele, diria. Ali mais próximos da procura. Diria, não estudei o assunto com pormenor, mas dificilmente não será. Aqui, olhando de novo para a empresa, registaram aqui lucros de cerca de 12 milhões de euros em 2021. Qual é que é aqui o vosso guidance para este ano? Mas nós não temos guidance para este ano, o que temos é um guidance de médio prazo de crescimento de 40% ao ano até 2025 neste momento, e agora é um bocadinho diferente. Multiplicar por 12 o valor do ano passado. Até 2026, multiplicar por 12. Okay. É o guidance que temos. E agora, portanto, os guidance que temos neste momento são para 26, segundo o novo plano de negócio, multiplicar por 12 o lucro líquido e, digamos, duplicar o EBITDA face àquilo que tínhamos previsto para 25, que dá um crescimento de 49% ao ano do EBITDA. Uma coisa que para mim é importante, que eu gostaria talvez de partilhar, para nós é importante. Nós temos 3 áreas de negócio. Neste momento, os resultados até agora têm vindo exclusivamente da biomassa. A minha perspectiva é que já em 2022, o segundo pilar, ou seja, o utility scale, vento e sol, comece a gerar resultados materiais positivos. E isso diria que para nós é muito importante. Como digo, não quero dar um guidance para este ano, mas não damos, mas diria que a perspectiva é que este ano, porque vejo, isto é sempre importante ter uma estratégia, mas também é importante dar resultados, e não é resultados a longo prazo. Resultados sem capacidade a curto prazo. Mantém a vossa intenção de vir a pagar dividendos em 2025? Melhor, o que a gente disse é que não pagamos dividendos antes de 2025. Mas isto é uma empresa de crescimento, não é? Portanto, até 2025 não tencionaria propor pagamento de dividendos.
Aqui, em relação a energias unidas, já tem aqui alguma meta do que pretendem atingir em termos de clientes, por exemplo? As Energias Unidas, como digo, tem a ver com as tais comunidades de energia. Eu digo-lhe, acho que vai exceder as expectativas. Eu digo, neste momento, tenho já adjudicados 6 gigawatts, 6 megawatts de energia, 6 megawatts, são cerca de 15. Tenho neste momento adjudicadas 15 comunidades e tenho 100 megawatts de projetos no mercado, de ofertas feitas. O potencial é enorme. As pessoas percebem isto em 5 segundos, porque veja, o conceito de comunidades de energia é muito interessante porque não só é uma forma de, digamos, a partir daqui, qual é o. Veja assim, porque é que há dificuldade de expandir renováveis? Porque há, como disse há bocado, há um choque entre ambiente, entre biodiversidade e energias renováveis. Mas quando se quando se fala em pôr em valor, digamos, produzir energia renovável a partir de ambientes já humanizados, designadamente telhados, designadamente parques de estacionamento, inclusivamente barragens, se quiser, aí toda a gente é a favor. Aí toda a gente é a favor. Portanto, o que é que isto significa? Significa que o licenciamento é muito mais rápido e também tem aqui uma coisa muito interessante, porque se pensarmos em autoconsumo, cada um tem o seu telhado, consome para si. Se pensarmos em comunidades, a pessoa deve maximizar a utilização do telhado. Ou seja, quer cliente, quer uma pessoa, neste edifício, o consumo próprio é para aí 70%. E, portanto, vamos encher isto com 100%. Mas há sítios onde a utilização para consumo próprio é para aí 20%. Dou-lhe exemplos lá. Áreas logísticas, armazéns. De facto, tem imenso volume, mas pouco consumo. E o que se começa hoje a notar é que é uma coisa fácil, no fundo. Depois de ver, é facílimo. Pensar quem tenha grandes telhados, tem ali uma fonte de rendimento sobre a qual nunca tinha pensado. Está a ver? É impressionante, isto é verdade. Aplica-se aqui. Áreas logísticas, as empresas imobiliárias, de escritórios, o que é que seja, começam a perceber que têm uma fonte de rendimento que nunca tinham imaginado. Ou seja, a dinâmica é muito grande. Como digo, neste momento, tenho 6 megawatts adjudicados, então começámos a trabalhar isto para aí mais. Estamos a falar em 3 meses, tenho 6 megawatts adjudicados, 15 comunidades, e tenho 100 megawatts com ofertas feitas, não é? Portanto, diria que estou extremamente convencido, mais uma vez, porque é que isto é assim? Porque o negócio é bom. Porque é bom, corresponde aos objetivos macro, permite ser um negócio sério e depois tem um aspecto de integração social muito interessante, não é? Porque, quer dizer, a pessoa que está ali ao lado sente que está a consumir renovável. E não é que sente, é que está mesmo. Quer dizer, porque o consumo da renovável dela, estes painéis que estão aqui, é para servir a ela ou outra pessoa qualquer, mas só existe. E depois veja, também a vantagem que isto tem em termos de poupança de investimento em redes, está a ver? Porque aquilo que se possa fazer localmente, ou seja, possa ser gerado localmente, é menos importação da rede que faz, está a ver? Um conjunto de efeitos muito interessantes, eu digo. E depois isto aplica-se, como disse, a escritórios, aplica-se a áreas industriais, polígonos industriais, muito facilmente, aplica-se a escolas, hospitais. E veja, ainda não arrancou uma área que é fundamental, que é a parte pública. Quando a parte pública arrancar, neste momento temos feito alguma sensibilização, não é alguma, temos feito muita sensibilização às câmaras municipais. Este está-se independente, que haja um procedimento de concursos públicos. Daí, quando isto começar, isto é extraordinário para as câmaras municipais, e isto, qualquer pessoa percebe isto em 5 minutos, está a ver? Não preciso, está a ver? As câmaras têm patrimónios enormes, não é? E veja, é uma coisa que o conceito de comunidades podem, não só a Câmara, os serviços centrais, os serviços da Câmara poupam, como depois podem partilhar essa poupança com os seus municípios. Aqui, olhando para os projetos que têm em carteira, tem quase, entre projetos em carteira e entre projetos que estão a construir ou que vão entrar em operação, tem quase 10 gigawatts.
com estes valores. Incluindo-os lá de fora, não é? Exatamente, sim. Incluindo-os lá de fora. Aqui, com estes números, daqui a 10 anos, consegue prever a Greenvolt será aqui uma das maiores produtoras de renováveis a nível nacional e até europeu? É esse o objetivo? Não, nós não somos, veja o seguinte, nós somos uma empresa que tem os seus objetivos, somos muito focados, está a ver? Veja assim, não tenho nenhuma opção de ser grande. Portanto, nós dissemos antes, e mantemos, este ponto é, só 20 a 30% dos projetos é que mantemos em carteira. Queremos mais valor, vendendo. E mantenho a mesma posição, portanto, nós não temos ambição de ser gigante. Temos ambição de estar em áreas distintivas e saber criar valor. Está bem? Isto, ter ouvido a Comissão Europeia dizer que duas áreas de mais potencial, que é o permitting, as autorizações e o descentralizado, vão ser das áreas mais importantes, tem alguma, digamos, é interessante do ponto de vista de dizer que isto coincide com duas áreas de crescimento de criação de valor renovável. Agora, se me pergunta, não vamos arranjar mais nenhuma de criação de valor? Admito que sim, mas neste momento estamos concentrados nestas três. E eu gostaria que isto ficasse claro. Às vezes as pessoas pensam, você não comprar isto, aquilo e aquilo. Mas dentro deste foco. E sempre se associado a pessoas que nos trazem sempre valor acrescentado. Isso é importante. Onde é que se vê daqui a 10 anos a Greenvolt? Qual é que é aqui o patamar? Agora para 5 anos já temos mais 5. Só mesmo para terminar, como conhece bem o mercado de energia, o governo espanhol anunciou a redução do IVA para a eletricidade para 5%. Portugal, e neste momento de preços elevados no mercado, Portugal deveria adotar uma medida semelhante? Considera que faz sentido? Vamos ver. Há vários instrumentos de utilidade. Há uma coisa que não esqueçamos. Enquanto o IVA só se aplica a particulares, por exemplo, é uma questão de não esqueçamos de uma coisa. Enquanto em Espanha o preço de eletricidade é um preço que ainda continua para os particulares, digamos, a tarifa está ligada ao mercado à vista, ao preço do mercado à vista, que mesmo com estas medidas mantém-se ali os 150 euros megawatt-hora. Em Portugal não é assim. É um tarifa fixado anualmente e em que o facto da grande parte das renováveis estar a preço fixo, está a ver, tem outro tipo de proteção. Portanto, recentemente, como sabem, a ES reduziu os preços de eletricidade no consumo. Se me pergunta, se para mim seria a prioridade baixar os preços de eletricidade do IVA, sinceramente acho que não. Quer dizer, há setores. A crise energética em Portugal afeta muito mais outro tipo de setores. Por exemplo, quem utiliza gás industrial. Mas aí é um problema muito sério. E não tenho a certeza de que os apoios que estejam a dar à indústria que utiliza o gás nos processos industriais sejam suficientes. Os preços de eletricidade de 150 euros para uma empresa, porque as empresas são de mercado liberalizado, é melhor do que 200, mas é coisa muito alta. Portanto, eu diria, não podia isso, redução do IVA, na minha opinião, mas eu diria outras pessoas saberão mais do que eu. Se há coisa que me preocupa, é o tecido empresarial português, que está sujeito a estes preços tão altos de eletricidade e de gás, que são valores que chegam a ser dramáticos. Prejudicando a competitividade da economia portuguesa. Porque nós não sabemos dizer, mas os outros são todos iguais. Não é bem assim, será? Os Estados Unidos têm um preço de gás, apesar de ser muito mais alto do que estava, diferente. Mas a gente nunca sabe, muito sinceramente, que benefícios e que proteções é que os outros governos dão. Há sempre umas coisas que são mais ou menos agora. Eu só espero que, de facto, mas preocupa-me que, de facto, empresas muito energético-intensivas tenham resultados e veja. Não é de um momento para o outro, está a ver que se consegue. Uma das maneiras de reduzir a fatura elétrica é, por exemplo, cortar os contratos de longo prazo. Mas, como disse há bocado, os contratos não estão disponíveis para amanhã, quer dizer, que demora. Os projetos têm que existir. Isto não se faz de um momento para o outro. Por outro lado, as que estão ligadas ao gás, nem sequer têm a maneira de voltar a dar-lhe isso. Está a ver? E eu diria, eu estaria e estou, como cidadão, e admito que muitas empresas, muito preocupado. Portanto, diria que não seria a medida que eu tomaria em primeiro lugar. Dr. João Manceneto, Dr. Manceneto, muito obrigado por ter aceito a entrevista. Foi mais uma entrevista Jornal Económico. Continua a acompanhar-nos nas redes sociais em jornaleconómico.pt. Obrigado.